E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Olha esse. Chefe do painel de especialistas do Japão, né, diz que o estado de emergência poderá ser necessário em outras áreas do Japão. O chefe do painel do governo japonês, que estuda medidas contra o coronavírus, deu a entender que a expansão da abrangência do estado de emergência poderá ser necessária caso as infecções se propaguem ainda mais em outras áreas, além da região da Grande Tóquio. Shigeru Omi fez essa afirmação após a declaração do estado de emergência ter sido emitida na quinta-feira para Tóquio e 3 outras províncias. Mas esse estado de emergência você pode adaptar no Japão inteiro se quiser, porque se falar que vai causar grandes impactos, não vai. Vai causar sim impactos para os bares e restaurantes, mas no geral, não. Né? Então, naquela velha história assim, vai causar um impacto micro em comparação ao macro de todo o Japão, tá? Mas vai causar um certo impacto sim. De qualquer maneira, é aquilo que eu falei aquilo que eu já falei em outro vídeo, né? Essas 4 regiões, elas recebem fornecedores de fora, né? Porque as montadoras às vezes estão aqui dentro dessas regiões e não são os fornecedores de peças também. Então os fornecedores de fora vão ter que se adaptar ao horário desses lugares aqui. E nessa brincadeira toda, como os horários são reduzidos, os horários daqui terão que ser reduzidos também. A venda de produtos terá que ser reduzida. Então o impacto econômico vai pegar dentro e fora do estado de emergência. Então, lê do engano aquele que acha que o estado de emergência vai impactar só dentro do estado que está o estado de emergência. Ele impacta fora também. Vamos dar um exemplo. Bares e restaurantes. Restaurantes que vendem sushi. Precisa comprar peixe. Dependendo do peixe, vem de fora. Não vem de dentro. Aí o que acontece? O fornecedor vai vender menos peixe para esse bar, para esse restaurante. Economicamente falando, vai tomar um prejuízo também. Né? Então, isso é só um dos segmentos. Aí vem cervejas, serviços e etc. Né? Então, nessa brincadeira toda, montadoras, fábricas, né? Que trabalham assim. Essa fábrica daqui, que trabalharia 2 turnos para poder mandar a peça para cá, para alguma montadora daqui. Como essa montadora daqui não vai trabalhar à noite, dependendo a produtora de peças dessa região fora do estado de emergência, vai ter que diminuir o horário também de funcionamento. Dá para vocês sacarem agora, né? Omi disse que é impossível colocar o vírus sob controle em todo o país, a menos que as infecções sejam contidas primeiramente na grande área de Tóquio. Acrescentou acreditar que as medidas intensivas sejam necessárias para a região neste momento, uma vez que o sistema médico se encontra sob pressão e mais pessoas infectadas estão esperando ser hospitalizadas. Como eu já gravei um outro vídeo falando, tem pessoas que não estão conseguindo achar vagas nos hospitais. Aí nessa brincadeira toda, o que acontece? Né? Vai ter que ser tratado em casa. E em casa não tem todo aquele equipamento, né? Caso haja a piora da pessoa. Como já houve relatos de casos que as pessoas morrem da noite para o dia. A pessoa ela faz o teste de coronavírus, ela está boa. Quando chega no outro dia para fazer internação, ela já morreu naquele inteirinho, naquele período de tempo. Acontece, então vai fazer o quê? Segundo o homem, se a situação de infecções em outras áreas, tais como a região de Kansai, chegar ao estágio 4 ou nível mais alto de alerta, será necessário considerar a expansão do estado de emergência. Ele argumentou que é importante avaliar continuamente a extensão das infecções e o ônus causado ao sistema médico a cada dia. Uma frase que eu escutei de um médico, que eu escutei assim, que eu vi, né, numa matéria, que ele falando assim, as pessoas que não se cuidam, né, que acabam sendo transmissores de infecções, ela tem o sangue das outras pessoas que morreram nas suas mãos. É um pensamento válido, eu acho, tá? Porque às vezes as pessoas são infectadas por desleixo.
ela poderia ter tomado as medidas e não tomaram, porque tem muitas pessoas que andam sem máscara na rua. Isso é só uma das medidas de proteção. Você vai para lugares lotados, é outra medida que poderia ser feita, que não está sendo feita. Além de higienizar as mãos. E aí? Também falou sobre como designar as áreas sujeitas à declaração de estado de emergência. O homem indicou que, após o vírus ter se propagado em Tóquio, os casos de infecções começaram a aumentar também nas áreas vizinhas. Citou que, ao seu ver, quando as áreas cobertas pela declaração forem aumentadas, é razoável não acrescentar uma só província, mas sim uma região que inclui algumas províncias. Porque aqui no Japão é o seguinte, o Japão tem os estados, né? Tem os 47 estados dele. Se eu não estou enganado é 47, 42 ou 47. É algo assim, tá? Me desculpe a falha, mas é algo nesse entorno. E esses estados, eles juntam 2, 3 estados e formam uma região. Eu vou dar um exemplo. A região que eu moro é a região de Tokai, tá? Que ela abrange Gifu, Aichi e Mie. Então juntou esses 3 estados, formou uma região. Aí tem a região de Kansai, região de Kanto e assim vai, né? Segue-se a vida. Eu não sei te falar todos de cabeça porque tem que juntar os quebra-cabeça, eu não lembro agora. Me desculpem a falha desse que vos falo. Mas é mais ou menos assim que funciona aqui no Japão, tá? Além dos estados, os nomes dos estados normais e regiões. E tem a divisão também, né? Da metade do Japão para cima, na metade do Japão para baixo. Então o Japão tem 3 divisões. As divisões por estado, por região e por localização, que é metade de cima, metade de baixo. Só para vocês verem a loucura que é o Japão, né? Mas de qualquer maneira, você vê como é que os caras são muito metódicos, né? Às vezes eles não querem falar, tal região que não sei o que, já fala, já solta logo o que engloba tudo. Mas de qualquer maneira, vamos seguir em frente. Dá só um minuto para mim aqui que eu vou abrir, eu vou até elencar uma outra matéria que eu vi aqui. Eu não ia nem gravar essa matéria, mas eu já vou juntar junto com essa aqui que o Shigeru falou, né, em relação ao estado de emergência, né? Olha só, camas para pacientes de coronavírus, né, no caso assim de Tóquio, estão 88% cheias em Tóquio. O sistema médico se aproxima do colapso. Eu não ia gravar porque isso aqui é uma matéria mais de ontem, mas ainda assim ela é recente. O rápido aumento dos números de novas infecções por coronavírus estão colocando o sistema médico da capital do Japão em estado de crise, com 88% dos leitos hospitalares para o coronavírus já preenchidos. Embora os hospitais de Tóquio tenham um total de 3.500 leitos designados para os pacientes com coronavírus, o número de pacientes hospitalizados continua aumentando durante o final de ano e feriados de ano novo, chegando a 3.009 em 6 de janeiro. Os profissionais de saúde estão tendo dificuldades em encontrar hospitais para enviar novos pacientes e alguns trabalhadores dizem que estão chegando ao limite do que podem fazer. No Kawakita General Hospital, uma enfermeira Suginami de Tóquio, que acomoda pacientes com sintomas leves e moderados, né, seus 36 leitos designados para pacientes com coronavírus têm estado continuamente ocupados. Os pacientes idosos começaram a aumentar por volta de novembro do ano passado e agora representam 80% de todos os pacientes de coronavírus lá. A carga sobre as enfermeiras, como outros trabalhadores que fornecem assistência alimentar e ir ao banheiro, aumentou. A equipe continuou trabalhando durante o feriado de Ano Novo e está visivelmente exausta. Quando os sintomas de um paciente pioram, o Kawakita General Hospital geralmente transfere o paciente para outro hospital que atende aqueles com sintomas graves. Um funcionário do hospital disse: entretanto, eles não conseguiram encontrar outro hospital para transferir um paciente nos últimos dias. Gravei uma matéria falando sobre isso. O governo metropolitano de Tóquio pediu ao hospital para aumentar o número de leitos alocados para pacientes com coronavírus, mas o hospital não tem capacidade para fazê-lo. Um funcionário do hospital disse: a situação está piorando acentuadamente este ano,
e aqueles de nós no terreno mal conseguimos acompanhar. De acordo com o governo metropolitano, o número de pacientes hospitalizados em Tóquio permaneceu em torno de 1.000 desde outubro, mas começou a aumentar em meados de novembro. O governo de Tóquio felicitou a regra geral de que pacientes com 65 anos ou mais devem ser hospitalizados. Agora, os pacientes com sintomas leves ou sem sintomas não têm nenhuma condição médica pré-existente, têm menos de 70 anos, podem se recuperar em instalações designadas. Mas o número de pacientes hospitalizados ultrapassou os 3.000 em 5 de janeiro, o que significava que 3.500 leitos garantidos para os pacientes de coronavírus estão quase lotados. O governo metropolitano pediu instruções médicas que pediu às instituições médicas que aumentasse o número de leitos na capital para 4.000, mas isso ainda não foi feito. Esse agravamento da situação tem afetado a internação dos pacientes. O número de casos que os centros de saúde pública de Tóquio solicitam que o governo metropolitano garanta leitos de hospital para os pacientes, porque os centros não podem ter oscilado em mais de 150, não pode ter oscilação em mais de 150 por dia. Existem muitos casos em que o hospital para um novo paciente não pode ser assegurado dentro de um dia. Olha só. Então você vê que a rotatividade é tanta que não está dando nem para manter o povo lá dentro, né? Um funcionário do governo de Tóquio disse: garantir mais leitos pode ser um grande impacto nos serviços médicos regulares, com a redução do tamanho das clínicas ambulatoriais. O funcionário acrescentou que o governo metropolitano pode rever os critérios de hospitalização. Dependendo, vai piorar. Os 3.500 leitos serão preenchidos dentro de alguns dias, com certeza, e a situação vai piorar onde as instalações médicas não podem acomodar novos pacientes, incluindo aqueles sem coronavírus, porque existem outras doenças também. Ou não podem realizar operações, como eu já havia gravado um outro vídeo falando sobre isso também, disse o presidente da Associação Médica de Tóquio, Haruo Ozaki. Há um esgotamento significativo entre os profissionais de saúde e os serviços médicos em Tóquio, em um estado de crise mais profundo do que as pessoas pensam. É necessário reduzir o número de pacientes de qualquer maneira possível. Então, isso aqui só uma outra matéria linkando, mais ou menos só para vocês terem ideia do que o Shigeru estava falando, o Shigeru Omi, né? Então, duas matérias em uma, ó, o bônus aí para vocês, assim, para ganhar tempo, para vocês terem mais informação sobre o Japão. Então, Aichi também, né, deu a entender que se a situação dele piorar, vai pedir para entrar no estado de emergência. Osaka estava considerando já, para não sei se ele já fez o pedido, mas até ontem, né, durante a declaração de estado de emergência, o governador de Osaka, ele havia cogitado em pedir ao governo para entrar, sendo que 1 ou 2 dias antes ele tinha falado que ele não ia entrar, só que a coisa começou a degringolar, acho que bateu peso na consciência dele, falou: não, vamos entrar, para com essa ideia de ser turrão, né, de ser machão, porque vidas importam, independente de que seja, vidas importam. Então, para ele estava cogitando entrar, só que eu não sei, não saiu nada falando ainda, então ele deve estar negociando com o governo central lá, para entrar no estado de emergência também. Por isso que eu gravei, né, quando fez a declaração de estado de emergência, eu já incluí Aichi e Osaka, porque ambos estão pensando, já dependendo em entrar em estado de emergência também. Mas, vida que segue, vamos ver se vai entrar ou não. Porque se entrar, vai impactar ainda mais a vida das pessoas, principalmente os brasileiros, que em Aichi é assim. Osaka não é tanto, eu já morei em Osaka assim, mas não era tantos brasileiros, mas em Aichi o bicho pegou lotado. Mas é isso aí, né? Então, até o próximo vídeo e arigatou gozaimasu, se você assistiu ele até agora, tá certo? Um abraço e até mais.